Amado irmão, amada irmã, que alegria estar aqui com você mais uma vez para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre um dos versículos mais amados e ao mesmo tempo mais desafiadores de toda a Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo escreve: "Não anseis por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Antes de entendermos o significado profundo dessas palavras, precisamos conhecer o contexto em que elas foram escritas. Paulo escreveu a carta aos Filipenses por volta do ano 61 depois de Cristo. E o detalhe que muda tudo é este: ele estava preso em Roma. Não estava em um retiro espiritual. Não estava em um momento de tranquilidade e conforto. Ele estava acorrentado, aguardando julgamento sem saber se seria condenado à morte ou libertado. E de dentro daquela prisão, Paulo escreve uma das cartas mais alegres e esperançosas de toda a Bíblia. Isso nos diz algo poderoso. A paz de que ele fala não depende das circunstâncias externas. Ela vem de uma fonte muito maior. A palavra grega usada para anseis é merimnao, que significa estar dividido, estar fragmentado internamente, ter a mente puxada para várias direções ao mesmo tempo. Quando Paulo diz "não anseis por coisa alguma", ele não está dizendo que você deve ser irresponsável, que não deve planejar o futuro ou que deve ignorar os problemas da vida. Ele está dizendo que você não deve se deixar fragmentar pela ansiedade, que não deve permitir que as preocupações do mundo tomem conta do seu coração e destruam a sua paz interior. Existe uma diferença enorme entre ser responsável e ser ansioso. A responsabilidade nos move em direção à ação. A ansiedade nos paralisa e nos consome. E o remédio que Paulo apresenta é absolutamente revolucionário. Ele não diz para você respirar fundo, pensar positivo ou simplesmente ignorar os problemas. Ele diz: leve tudo a Deus, tudo mesmo. As suas finanças apertadas, o diagnóstico médico assustador, o relacionamento que está por um fio, o filho que andou se desviando, o emprego que não veio, o sonho que parece não sair do lugar. Paulo usa 3 palavras para descrever essa comunicação com Deus: oração, que é a comunhão geral com o Pai; súplica, que são os pedidos específicos, urgentes e do coração; e ações de graças, que é o elemento que muda tudo. Porque quando você agradece no meio da tempestade, você está declarando que confia em quem está no controle. Você está dizendo ao seu próprio coração: eu creio que Deus é bom, mesmo quando a situação não parece boa. Esse é o segredo que a maioria das pessoas não percebe. As ações de graças não são um detalhe da oração, elas são o combustível da fé. Quando você entra na presença de Deus não apenas pedindo, mas também agradecendo, algo se transforma dentro de você. Você começa a ver os problemas de uma perspectiva diferente. Você se lembra das vezes que Deus já agiu. Você se recorda das promessas que Ele já cumpriu na sua vida. E a sua fé cresce, mesmo em meio à dificuldade. E então vem a promessa do versículo 7, que é simplesmente magnífica. Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A palavra guardará em grego é phroureo, um termo militar que significa montar guarda, proteger uma cidade com sentinelas armados. Paulo está pintando uma imagem de soldados postados nas portas do seu coração, impedindo que a ansiedade, o medo e o desespero entrem. E esses soldados são a paz de Deus. Uma paz que Ele mesmo admite, ultrapassa qualquer raciocínio humano. Você não vai conseguir explicar essa paz para quem está de fora. Pessoas vão olhar para a sua situação e dizer: como você consegue estar tranquilo assim? E a resposta é simples: porque Deus está guardando o meu coração. Então, como aplicamos isso na vida prática hoje? Primeiro, identifique o que está roubando a sua paz. Dê nome à sua ansiedade. Não fuja dela, enfrente-a na presença de Deus. Segundo, transforme cada preocupação em uma oração. Cada vez que aquele pensamento ansioso voltar, devolva ele para Deus através de uma oração específica. Terceiro, pratique a gratidão de forma intencional. Antes de dormir, liste pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Treinar o seu olhar para reconhecer as bênçãos de Deus é um exercício espiritual poderoso. E quarto,
Confie no processo. A paz não vai chegar necessariamente mudando a sua situação, mas mudando o seu coração em meio à situação. Querido irmão, querida irmã, Deus não prometeu que você não teria problemas. Ele prometeu que você não enfrentaria esses problemas sozinho. Ele prometeu guardar o seu coração. Ele prometeu uma paz que vai além da compreensão humana, uma paz que o mundo não consegue dar e também não consegue tirar. Você não precisa ter tudo resolvido para ter paz. Você precisa apenas confiar em quem tem tudo nas mãos. Vamos orar juntos. Pai Celestial, eu venho diante de Ti com o coração aberto. Senhor, Tu sabes de cada ansiedade que está pesando sobre os meus ombros agora. Tu conheces cada preocupação que eu carrego, cada noite mal dormida, cada pensamento que me consome. E eu escolho hoje, por um ato de fé e de vontade, entregar tudo isso nas Tuas mãos. Agradeço pelo Teu cuidado, agradeço pela Tua fidelidade, agradeço porque és um Deus que não me abandona. Envia a Tua paz, Senhor, essa paz que excede todo o entendimento, para guardar o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Se essa reflexão foi boa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão. Que Deus te abençoe.